Imagine acordar no meio da noite com o coração batendo tão forte que você quase consegue ouvir o eco no escuro. E se, de um segundo para o outro, sua vida dependesse de fugir ou enfrentar o impossível? Nesta história, cada passo é um risco, cada decisão pode ser a última, e você vai descobrir que a coragem pode surgir de onde menos se espera. Antes de mergulharmos nessa jornada, já deixa o seu like e se inscreve no canal. É só um clique que faz toda a diferença. Agora, aperte os cintos e vamos direto para a história. A escuridão invadiu o lugarejo, e o silêncio era rompido apenas pelo coachar dos sapos e pelo sopro cortante do vento, pelas brechas do vidro embaçado. Eu me encontrava à beira do catre. Sem conseguir repousar, meu peito parecia afundar, como se algo grandioso estivesse para acontecer. A vida inteira, aprendi a prestar atenção ao meu sexto sentido, e naquela noite, tudo dentro de mim gritava: saia agora ou será tarde. O lampejo de sombras desenhava figuras estranhas nas paredes de barro, e o odor forte de lenha queimada se misturava ao café requentado. Meu apetite havia sumido desde cedo. Havia algo de errado naquele ar. Pouco antes do amanhecer, ouvi os cães da casa ao lado uivarem de uma forma que jamais tinham uivado antes. Era um presságio que ninguém soube decifrar, mas para mim, tudo fez sentido num estalo. Então, distingui vozes roucas e baixas, carregadas de ameaça. Logo de manhã, ela não estará mais aqui. Um calafrio percorreu minha espinha. É hoje à noite, disseram. Meus olhos se abriram num sobressalto. Meu corpo tremeu e meu coração pulou no peito, convicto de que do lado de fora já podiam sentir minha pulsação. Eles falavam de mim, e eu compreendi que, se ficasse, iria encarar um fim amargo. Em meio ao caos dos meus pensamentos, a única certeza era que não poderia subestimar aquelas figuras na calada da noite. Eu desconhecia seus nomes, mas não ignorava o que pretendiam. Minha história de vida inteira passou diante dos meus olhos, traços de um passado escrito em linhas tortas. Eu me dei conta de que tudo poderia se desfazer ali, naquela noite sem lua. Não podia admitir que isso acontecesse. Precisava fugir, mas cada passo em falso poderia ser minha ruína. Minhas pernas enfraqueceram e a cabeça rodou. Inspirei profundamente, tentando domar o pânico. Não havia tempo para separar pertences. Agarrei apenas o meu manto e, num ato de desespero, escondi uma pequena lâmina na cintura. Se fosse inevitável, eu lutaria, mas minha maior esperança era sair sem ser notada, pela saída atrás da casa, ou talvez pela fresta da janela. Pouco importava. Qualquer coisa era melhor que ficar ali. Aproximei-me com cuidado da vidraça, encoberta pelas sombras do cômodo. Tudo parecia calmo do lado de fora. Calmo demais. Será que estavam de tocaia? Aguardando quietos em algum recanto escuro? O receio latejava no meu peito. A lembrança das histórias que minha mãe contava sobre moças que desapareceram sem deixar vestígios voltava à minha mente. E agora, eu era uma delas. O cheiro de terra úmida enchia o ar. A chuva da tarde deixara o solo escorregadio. Aquilo era péssimo para a corrida, mas bom para apagar minhas pegadas. Minhas mãos trêmulas agarraram a tranca da porta. O coração martelava no peito. Ou eu escapava naquele instante, ou jamais sairia dali. De repente, um baque ecoou do lado de fora. Minha respiração congelou. Alguém batia na porta. Meus pulmões recusavam o ar, em puro terror. Quem estaria ali? Se eu fosse atender, talvez fosse meu fim. Se ficasse muda, eles poderiam arrombar a entrada. Eu não tinha saída. Meus olhos lacrimejaram, mas me recusei a chorar. Nunca derramei lágrimas de medo, apenas de fúria. Naquele instante eu sentia ambos. Um pânico que me dizia para me esconder, mas o instinto gritava outra coisa. Se não sair agora, não sairá viva depois. Minha escolha estava feita. Meu corpo agiu antes do meu cérebro formular qualquer plano. Precisava escapar. Precisava sobreviver. Tinha que correr. Contive o pranto. Abri a porta num ímpeto, e um vento gelado açoitou meu rosto. Meu coração disparou. A partir dali, nada mais seria igual na minha existência. Meus pés tocaram o chão gélido, e um arrepio trepou pela minha nuca. O breu da madrugada parecia sólido, um manto que me devorava. O vento, embora frio, era pouco perto do calor sufocante do pavor que crescia em mim. Meus batimentos estavam tão acelerados que eu mal escutava os ruídos em volta. Eu precisava fugir dali. Eu tinha que me apressar. Mas a cada passada descalça, vinham recordações que eu passara anos tentando sepultar. A verdade me atingiu. Não era obra do acaso.
O destino cobrava o que lhe era devido, e eu sabia perfeitamente a razão de estar sendo caçada. Sabia por que aqueles homens me queriam morta. E se conseguisse sobreviver, teria de lidar com esse fardo para sempre. Muitos anos antes, eu era apenas uma jovem ingênua, morando naquela região sem conhecer a crueldade do mundo. Acreditei nas vozes erradas, confiei em quem não devia, e sem notar, acabei envolvida em algo que não me pertencia. Um indivíduo poderoso, dominante por vingança, havia incluído meu nome numa intriga perigosa, sem que eu sequer suspeitasse. Naquele tempo, eu servia como ajudante na casa dele, alheia às conversas abafadas pelos corredores e aos olhares assustados dos outros serviçais. Tudo mudou quando entrei num quarto na hora errada e vi o que ninguém deveria ver. Eu descobri uma verdade sombria, e esse era meu bilhete só de ida para o inferno. Depois disso, vieram os recados velados, cochichos e silêncios incômodos. Minha vida estava por um fio, e não podia simplesmente desaparecer. Precisava do sustento para os meus familiares. Porém, quando veio o primeiro grande susto, uma mulher da casa me avisou às pressas. Corre, corre agora, ou não haverá volta. Assim, fugi sem olhar para trás. Deixei meus parcos pertences, minha rotina, minha história. Passei anos me ocultando, sempre temendo o bater na porta. E agora, depois de tanto tempo, eles tinham me descoberto outra vez. Não me sobrava alternativa a não ser fazer diferente do passado. Eu não esperaria o laço apertar. Minha respiração estava acelerada enquanto eu seguia pelo quintal. O lodo afundando sob meus pés. Cada graveto quebrado soava como um estampido na escuridão. Havia uma única possibilidade: correr. Mas para onde? Nenhum lugar era seguro para alguém como eu. Sempre existiria um informante, alguém pronto a me trair. Foi então que ouvi algo que petrificou meu sangue. Passos. Eles se aproximavam. Uma lamparina distante iluminava o caminho. Meu corpo travou. Se eu fosse capturada, jamais veria o sol outra vez. Engoli o pânico, mas só havia um rumo: a mata densa. Melhor enfrentar o desconhecido do que cair nas mãos deles. Fechei os olhos por um segundo. Tombei o ar para dentro dos pulmões e corri rumo às trevas verdejantes, sentindo galhos me rasgarem a pele, o solo frio cortando minha sola. O temor era meu guia, e o passado estava em meu encalço. Eu sabia que aquela fuga seria apenas o começo. Se eu quisesse realmente viver, precisaria superar todos os limites. A floresta me engoliu como uma besta faminta. O ar era espesso e abafado. O cheiro de terra e folhagem molhada penetrava em minhas narinas junto com o suor de desespero. Meus passos, afundando na lama, deixavam um rastro que eu me esforçava por apagar. Atrás de mim, vozes e gritos ecoavam, calçados pesados quebrando gravetos e atropelando folhas. Eles estavam próximos. Meus músculos ardiam a cada movimento, e meu coração parecia tamborilar dentro dos ouvidos. Queria parar, mas parar significava morrer. Fui mais fundo na mata, onde a escuridão me cegava. Qualquer tropeço seria o fim. De repente, um ruído à esquerda. Meu coração congelou. Alguém estava ali. Atirei-me para trás de um tronco grosso, abafando o som da minha própria respiração. Logo em seguida, uma silhueta passou rente a mim. O homem empunhava um facão, abrindo caminho entre a vegetação. Seu olhar, atento, caçava um vestígio de movimento. Eu tremia a ponto de pensar que ele ouviria meu pavor. Ele parou, respirou pesado e resmungou algo incompreensível, para então seguir adiante. Fiquei a um fio de ser descoberta. Quando tive certeza de que ele seguira em frente, recomecei minha fuga, deslizando entre as árvores com lentidão. Cada passo poderia desencadear minha captura, mas eu precisava avançar. A mata se tornava minha única aliada, embora perigosa. Havia armadilhas naturais, pedras escorregadias, raízes que se erguiam como garras, covas traiçoeiras. Em uma dessas, meu pé enganou-se e fui lançada para a frente. Caí forte, bati o joelho e senti o gosto ferruginoso de sangue ao morder a língua. Quis gritar de dor, mas não pude. Qualquer ruído denunciaria minha posição. Fechei os olhos, engoli o desespero e tentei me levantar. As pernas bambearam, o joelho latejava, mas o medo não permitia desistir. Eu precisava continuar. O silêncio pairou de novo, porém não me enganava. Eu sabia que eles estavam por perto. Precisava andar, mas meu corpo ardia de cansaço. Minha cabeça girava por falta de comida. Se desmaiasse,
Não haveria volta. Foi então que avistei uma cintilação, fraca, quase oculta pela escuridão. Uma luz tremulava entre os troncos grossos. Sem pensar, foquei nela. Poderia ser uma emboscada? Talvez, mas poderia ser também uma chance de sobreviver. Precisava escolher, arriscar ou sucumbir à exaustão. Não me restava alternativa. Eu não chegara até ali para tombar sem lutar. Com cuidado, avancei em direção ao brilho. A cada galho que eu pisava, meu coração soava como tambor, temendo ser ouvida. Ao chegar mais perto, deparei-me com uma pequena casa rústica. Madeira envelhecida, telhado improvisado. Havia fumaça subindo de uma lareira ou chaminé. O medo comprimiu meu peito. Seria um amigo ou alguém ainda pior que os perseguidores? Encostei no tronco de uma árvore, tentando espiar pela fresta da janela. Vi um lampião pendurado e bem ao lado de uma mesa, a figura de um homem idoso, magro, cabelos brancos desgrenhados. Não parecia hostil, mas quantas vezes eu já havia sido enganada por aparências. Meu corpo suplicava por descanso, minhas feridas ardiam e o frio consumia minhas forças. Talvez ele tivesse um pouco de água ou comida. Mesmo que fosse arriscado, decidi tentar. Com passos trêmulos, me aproximei. O chão rangeu debaixo dos meus pés. O homem virou-se subitamente. Gelei. Ele empunhava um facão. Seus olhos miúdos me avaliavam. Por uns segundos, nenhum de nós falou. Mas então ele fez algo inesperado. Inclinou a cabeça, sem largar a arma, e rosnou com a voz rouca. Se busca abrigo, entre. Se veio me matar, tente e veremos. Meu coração quase parou. Ele sabia que eu estava em fuga. Tive vontade de correr, mas meu corpo desmoronou, joelhos falhando, visão escurecendo. A última lembrança foi a porta se abrindo e passos pesados vindo ao meu encontro. Depois, o vazio me dominou. Eu não tinha controle. Minha mente cedeu, empurrada pela exaustão. Inconsciência profunda, sem sonhos, sem vozes, somente o negrume. Com o tempo, sons distantes voltaram a furar a escuridão. O estalar de lenha queimando, o rumor de tecidos sendo deslocados e a voz áspera do homem murmurando algo que eu não entendia. Uma certeza me veio. Eu estava viva. Tentei abrir os olhos, mas pesavam. Respirei fundo e juntei forças para despertar. A claridade fraca de um lampião oscilava sobre mim. Eu estava deitada numa esteira simplória, coberta por um tecido grosso e defumado pela fumaça da fogueira próxima. Aquilo trazia algum calor para o aposento. Mas, e o homem? Virei meu pescoço e o encontrei sentado, afiando a lâmina com atenção. Sua expressão lembrava pedra bruta, um ar de quem já vira 1000 tormentas. Ele não parecia espantado ou assustado, apenas à espera. Ao tentar me mover, o joelho ferido protestou. Gemei de dor, e ele ergueu o olhar, sem interromper o movimento de afiar. Se ficar se debatendo assim, só vai piorar. Sua voz grave era seca. Tome isso. Apontou para uma caneca fumegante ao meu lado. O aroma forte de ervas misturadas com cachaça impregnava o ar. Minha consciência gritava para desconfiar, mas eu estava sedenta e dolorida. Engoli um gole amargo. A quentura desceu, aliviando um pouco a tensão. Eu continuava viva, mas até quando? O homem me observou com olhos cansados, como se me disse cada centímetro da minha alma. Quem te procura? Ele indagou, sem rodeios. Meu corpo endureceu. Não podia dizer a verdade. Não sabia se ele era confiável ou se me entregaria. A resposta saiu quebradiça. Homens perigosos. Ele deu um riso breve, quase sarcástico. É sempre assim por aqui. Todos têm uma história. Ficamos em silêncio. A lâmina cantou de novo na pedra, produzindo um som áspero. Precisa de mais do que repouso para escapar viva desta floresta, moça, disse por fim, levantando-se e prendendo o facão na cintura. Mas se estiver disposta a aprender, talvez sobreviva. Meu peito contraiu. Ele não perguntou se eu queria ficar, nem se confiava nele. Apenas afirmou que minha existência dependia disso. Era amargo, mas real. Eu não tinha alternativas. Sem sequer esperar minha resposta, ele levantou-se e preparou algo na fogueira. Um pedaço de carne dura e gordurosa. O cheiro fez meu estômago roncar, denunciando a fome. Ele soltou outro riso breve. Jogou um naco tostado para mim. Meus dedos trêmulos agarraram e eu mordi sem hesitar, sentindo a crocância salgada. Fazia tempo que não me alimentava direito. Ele me vigiava, avaliando cada gesto.
Se quiser se manter viva, terá de aprender a cuidar de si. Sabe caçar? Perguntou, frio. Meus olhos cruzaram com os dele. Confessei. Nunca. Ele retirou um arco velho de um canto. A madeira estava desgastada, as cordas ressecadas. Então aprenda. Assim que terminei de comer, tentei me levantar. A dor me atingiu forte e minhas pernas cederam. Ele me olhou com desprezo e atirou um pedaço de pano para mim. Amarre o joelho, ou cairá feito ave de asa quebrada. Mordi o lábio para não gritar. Apertei o pano, sentindo um jorro de dor. Não demonstraria fraqueza. Ele me ofereceu um cantil com uma mistura forte de água e álcool. Quase engasguei, mas me senti desperta. Precisaria estar alerta. Ainda era noite fechada quando o homem abriu a porta, apontando para as sombras externas. Se quer viver, entenda cada folha, cada som. Tudo pode ser isca ou armadilha. Escute o vento, sinta a terra. Eles têm olhos em todo lugar. Engoli em seco. Sabia exatamente que eles significava meus perseguidores. Fez um gesto com a cabeça e me entregou o arco. Primeira lição começa agora. O objeto pesado em minhas mãos parecia simbolizar um novo rumo. Não confiava naquele velho, mas dependia dele para ter alguma chance. Sob as estrelas, tomei uma resolução silenciosa. Eu não seria mais caçada. Passamos a madrugada treinando. Ao primeiro raio de sol, ele me conduziu até uma clareira. Vamos ver se sabe se mover sem ser notada. A melhor caçadora não é a mais veloz, mas a mais silenciosa, ensinou. Ele andava pela mata como quem se funde a ela. Eu, por outro lado, fazia barulho a cada passo. Acha que eles não estão te farejando? Eles não desistem enquanto você respirar. As palavras eram duras, mas verdades certeiras. Meu passado não me abandonava. Um dia inteiro de tentativas frustradas me fez pensar em desistir, mas a determinação crescia. Precisava superar meus limites, ou cair nas mãos de quem me caçava. Quando o crepúsculo abraçou a floresta, ouvi o farfalhar de algo entre as folhas. O velho acenou para eu agir. Não havia espaço para erro. Segurei o arco, mirei e soltei a corda. A flecha zunindo foi seguida pelo som de uma queda. Um pequeno animal jazia ali, ainda se movendo. Meu coração quase parou. Eu havia acerto. Corri até onde ele estava, vendo-o ofegar nos instantes finais. Uma mistura de triunfo e desconforto me tomou. Havia cruzado a fronteira entre ser presa e caçadora. O velho me observava de longe, em silêncio, mas o brilho no olhar revelava aprovação. Você aprendeu, resumiu, sem festejos. Me encarou como se dissesse que a partir dali eu poderia enfim defender a mim mesma. Retornamos à cabana com nossa conquista, que virou refeição. O cheiro forte da carne assada no fogo acendeu minha fome e meu espírito. Naquela noite, não era só comida, mas liberdade. Nos dias seguintes, o treino se intensificou. O velho me fez seguir cada pegada de animal, aprender os ciclos da floresta, descobrir como avançar sem ser notada. Aqui todos são caça ou caçador, repetia, me lembrando de que eu não tinha escolha além de evoluir. Ele andava com a certeza de quem conhece cada árvore. Eu tentava imitar, ainda atordoada pelo medo. Seu passado não sumiu, disse ele, numa tarde em que a bruma cobria as copas das árvores. Você só adiou o encontro com ele. Essas palavras me inquietaram. Eu queria acreditar que estava livre, mas bastava um sussurro do vento para me lembrar. Eles ainda me caçavam. Não havia jeito de me esconder para sempre. Eu teria de enfrentar a verdade que me prendia. Certa manhã, enquanto aprendia a distinguir pegadas na trilha, escutei um ruído grave. A expressão do velho se fechou. Estão aqui, sussurrou. Minhas pernas bambearam. Em poucos instantes vi os vultos surgirem. Passos firmes, vozes grossas. Eles estavam tão perto que quase pude sentir seu ódio. O velho me puxou para trás de um grande tronco. Nada de pânico, advertiu. Mas meu coração insistia em tumultuar. Aquele barulho me soava familiar. E de repente, ele apareceu. O algoz. Aquele que eu jamais esqueceu. Nem precisei ver seu rosto por completo para reconhecer a aura cruel. Meus lábios secaram. O homem parou em meio à clareira, os olhos percorrendo a mata. A ameaça era clara. Ele viera me caçar de novo. O velho se moveu lentamente, colocando-se à minha frente. Sua postura denotava alerta, mas não medo. O homem não parecia espantado. Ele me conhecia, sabia do meu passado. Estela, não se esconda. Sabia que você estava aqui, rosnou o homem, a voz como navalha.
Meu corpo esfriou. Ouvir meu nome em sua boca fez com que todos os traumas reaparecessem, fortes como um soco. O velho lançou um aviso silencioso, apertando o punho sobre o cabo do facão. Você não vai levá-la. O homem parou, avaliando o velho. Era como se medisse seu adversário. O silêncio era cortado apenas pelas folhas secas amassadas sob suas botas. Aquilo não era apenas confronto físico. Era um acerto de contas. Respirei fundo. Você já me tirou tudo, ousei dizer, com a voz trêmula, porém decidida. Não vou deixar que roube o que me resta. Um sorriso sarcástico brotou no rosto dele, mas seus olhos transbordavam desprezo. Acha que pode me enfrentar? Em passos lentos, ele se aproximou. Sempre te julguei fraca. Você não tem coragem. Aquelas palavras foram como agulhas, mas atiçaram um fogo no meu interior. Já não era a mesma mulher submissa. Ela tem bravura suficiente, vociferou o velho, encarando o inimigo. E se não der meia volta agora, você é que será caçado. O homem hesitou. Aquilo o desarmou por um segundo. Então, recuou, lançando-me um olhar venenoso. Não terminei com você, ameaçou, desaparecendo entre as árvores. A floresta retomou seu silêncio. Meu corpo relaxou, mas eu sentia ainda as mãos trêmulas e o coração acelerado. O velho não sorriu. Foi só a primeira parte, murmurou. E eu sabia que estava certo. O vento roçava as folhas, e uma sensação dúbia invadia meu peito. Alívio por sair viva, e a certeza de que ainda não terminara. Voltei para a cabana arrastando uma mistura de exaustão e esperança. Encarar o monstro do meu passado havia reaberto feridas, mas também plantado sementes de força. O velho estava pensativo. Eu, mais ainda. Dei-me conta de que superar um inimigo é mais fácil do que vencer seus próprios fantasmas. Porém, se eu queria mesmo seguir adiante, teria que vencer os dois. As noites seguintes foram silenciosas. O velho quase não falava, mas sua presença me dava um consolo estranho, um lembrete de que eu ainda podia lutar se quisesse. E eu precisava muito querer, porque o pior ainda estava por vir. Em certo fim de tarde, ele me encarou mais sério. Você pode se tornar mais do que uma fugitiva. A floresta te transformou em algo além de uma presa, mas vai ter de optar. As palavras me tocaram com força. Eu nunca havia pensado em mim de outra forma além de alguém que corria. Mas talvez a redenção estivesse em admitir que minha liberdade não dependia só de fugir, e sim de encarar o que me atormentava. As sombras do entardecer se alongaram, e eu me sentei diante da lareira, fitando as chamas. Sentia que algo dentro de mim estava mudando. A ideia de enfrentar o passado já não me paralisava tanto. Se aquele homem voltasse, eu não seria mais apenas uma vítima. O medo não sumira, mas se tornara meu combustível para a coragem. Quando a lua subiu ao céu, a senti para mim mesma. Eu, que antes só pensava em escapar, entendia agora que a verdadeira força vinha do ato de escolher o que fazer com meu destino. Ninguém mais decidiria meu rumo. Se me procurassem, enfrentaria. Poderia perder, mas não cederia tão facilmente como antes. E assim termina minha narrativa. Se algo em minhas palavras te tocou, conte-me nos comentários. Quero muito saber como essa história ecoou para você. E se acha que alguém próximo precisa ouvir uma mensagem de resiliência, compartilhe. A vida é feita de recomeços, e cada palavra pode ser o início de um novo caminho. Lembre-se de deixar o like e de se inscrever no canal. Seguimos juntos, aprendendo e renascendo com determinação a cada tropeço.